Olá, eu me chamo Ana Beatriz e eu vim compartilhar, na verdade, um livro. Eu tenho um filho de 10 anos e eu tava buscando, assim, alguma ajuda para eu saber como lidar com ele, que às vezes parece que eu só dou bronca. E eu não quero só dar bronca, né? Eu quero que meu filho saiba que eu o amo. E eu tenho um filho de 2 anos também. Então, eu achei esse livro, chama Educando Meninos, James Dobson. E é muito interessante porque ele diz assim, nesse resuminho aqui de trás: os meninos são brutos, agitados, gostam de brincadeiras mais nojentas e radicais. São muito mais fortes que as meninas e não precisam de tantos cuidados. Pensando assim, muitos pais e mães acabam por negligenciar áreas importantes da educação de seus filhos, o que gera um reflexo negativo no futuro deles como homens, maridos e pais. Olha só. A mídia bombardeia os garotos constantemente com influências negativas à formação de caráter, isso a gente já sabe. O forte apelo quanto à opção sexual é apenas um dos muitos desafios que os meninos enfrentam hoje. E, além disso, eles precisam decidir cada vez mais cedo a carreira que irão seguir e que lhes trará melhores rendimentos. Tem ainda de lidar com a autoafirmação diante dos amigos, o que tem levado muitos deles ao vício em álcool, drogas e sexo, tornando-os emocionalmente frágeis e psicologicamente abalados. Como fazer para que seu filho fique livre das tristes estatísticas? O Dr. James Dobson aponta um norte na educação de seu menino e esclarece as dúvidas mais comuns sobre as questões biológicas, comportamentais e educacionais, tornando este livro um manual indispensável para a criação de uma nova geração de homens fortes, íntegros e seguros. É da Mundo Cristão, tá? Eu vi esse livro, li isso e eu falei, é isso que eu quero. Né, eu acho que eu realmente gostaria de um manual assim, né, para criação de meninos, porque eu tenho 2 meninos e um que tá com 10 anos, e eu pensei assim, acho que eu não sou a única, talvez, que esteja procurando uma ajuda assim. Então eu resolvi, na verdade, só ler o livro para vocês, entendeu? Quem quiser acompanhar o livro comigo, eu vou ler um capítulo por dia. Talvez eu não consiga ler nos finais de semana. Esse mesmo eu vou para Ribeirão, então não vou estar em Bauru, não vou ler para vocês. E também no final de semana meus filhos estão em casa e fica mais difícil ter esse silêncio que vocês, né, pra a gente conseguir prestar atenção e ouvir. Eu vou ler isso aqui também, que eu achei bem interessante. Os meninos, quando comparados com as meninas, têm 6 vezes mais possibilidades de ter dificuldades de aprendizado, 3 vezes mais chances de se viciar em drogas, 12 vezes mais probabilidade de assassinar alguém, e o índice de acidentes automobilísticos deles é 50% maior. Cerca de 77% dos casos nos tribunais relativos à delinquência envolvem homens. Os meninos abaixo de 15 anos têm 2 vezes mais probabilidade do que as meninas de dar entrada em hospitais psiquiátricos e 5 vezes mais probabilidades do que elas de se suicidarem. Sim, seu garoto precisa de ajuda. Então eu quero convidar vocês a ler este livro junto comigo, né? Ele faz, né, os agradecimentos. Eu vou começar já do capítulo 1, tá? O mundo maravilhoso dos meninos. Saudações a todos os homens e mulheres abençoados por serem chamados de pais. Não existe privilégio maior na vida do que introduzir um pequenino ser humano no mundo e depois tentar criá-lo adequadamente durante os 18 anos seguintes.
Executar corretamente essa tarefa exige toda a inteligência, sabedoria e determinação que você consegue reunir dia a dia. Para os pais cujas famílias incluem um ou mais meninos, o maior desafio pode ser apenas mantê-los vivos durante a infância e adolescência. Eu tenho 2. Temos um garotinho adorável de 4 anos em nossa família, Jeffrey, que é o nosso menino. Certo dia da semana passada, seus pais e avós estavam conversando na sala quando perceberam que o menino não aparecera nos últimos 15 minutos. Procuraram rapidamente, de aposento em aposento, mas nada. 4 adultos percorreram a vizinhança chamando Jeffrey, Jeffrey. Nenhuma resposta. O menino simplesmente desaparecera. O pânico tomou conta da família, enquanto possibilidades terríveis surgiam diante deles. Teria sido sequestrado? Estaria perdido? Corria perigo mortal? Todos murmuraram uma oração enquanto corriam de lugar em lugar. Depois de cerca de 15 minutos de puro terror, alguém sugeriu chamar a polícia. Ao voltarem para casa, o menino surgiu à frente deles, dizendo "Olá" para o vovô. O pequeno Jeffrey estivera escondido debaixo da cama, enquanto o caos girava à sua volta. Aquela fora a sua ideia de uma brincadeira. Ele sinceramente pensou que todos fossem também achar graça, e ficou chocado ao ver que 4 adultos estavam muito zangados com ele. Gente, eu tenho 2, né? Então, eles acham que é engraçado se esconder. Jeffrey não é uma criança má ou rebelde, é apenas um menino. E no caso de você não ter notado, os meninos são diferentes das meninas. E esse fato nunca foi questionado nas gerações anteriores. Eles sabiam intuitivamente que cada sexo era uma espécie à parte e que os meninos eram tipicamente os mais imprevisíveis das duas. Verdade. Você já não ouviu seus pais ou seus avós dizerem com um sorriso: as meninas são feitas de açúcar, de especiarias e de tudo que é agradável, mas os meninos são feitos de cobras, de lesmas e de caudas de cachorrinhos. Eu nunca tinha ouvido isso, não. Isso era dito com ironia, mas as pessoas de todas as idades pensavam que estava baseado em fatos. Meninos são meninos, diziam elas sabiamente, e tinham razão. Os meninos são geralmente, mas nem sempre, mais difíceis de criar do que suas irmãs. As meninas podem ser também difíceis de lidar, mas há algo especialmente desafiador sobre os meninos. Embora os temperamentos individuais variem, os meninos foram designados para serem mais afirmativos, audaciosos e excitados do que as meninas. O psicólogo John Rosemond o chama de pequenas máquinas agressivas. Um pai se referiu ao filho como um motor de jato sem direção. Essas são algumas das razões pelas quais Maurice Chevalier jamais cantou "Agradeça ao céu pelos meninos". Eles realmente não inspiram muito sentimentalismo. Num artigo intitulado "De que são feitos os meninos?", a repórter Paula Unker, desculpa, gente, eu não sei ler muito bem o nome em inglês, citou uma mãe chamada Maggie, que declarou que criar seus 2 filhos era como viver com um tornado. É interessante isso. Declarou que criar seus 2 filhos era como viver com um tornado.
A partir do momento em que chegam da escola, ficam correndo pela casa, subindo nas árvores lá fora e fazendo uma tal barulheira dentro de casa que parecem uma manada de elefantes subindo as escadas. Tento acalmá-los, mas meu marido diz que os meninos são assim e devo acostumar-me com eles. Unker, que é a moça, né, que estava falando, Gray Unker, continuou. A senhorita Maggie Mackenzie, a única mulher numa família de homens, diz que esta tendência dos meninos para saltar e depois ficar ouvindo a deixa maluca. É verdade. Ela não consegue dizer aos filhos, arrumem as coisas, porque estão guardando 1 ou 2 brinquedos e já acham que a tarefa está feita. É verdade. Aprendeu então que deve ser muito específica. Descobriu que os meninos não reagem a insinuações sutis, mas precisam que os pedidos sejam claramente apresentados. Interessante. Então ela descobriu que os meninos não reagem a insinuações sutis, mas precisam que os pedidos sejam claramente apresentados. Gente, com o marido também é assim, né? Você não pode insinuar sutilmente alguma coisa. Você tem que falar declaradamente o que você quer. Com meninos, né? No geral é assim. Diz ela, quando coloco uma cesta de roupas limpas na escada, os meninos passam por ela 20 vezes e nunca lhes ocorre parar e levá-la para cima. É verdade. Isso parece familiar? Se você der uma festa para crianças de 5 anos, os meninos irão provavelmente comportar-se de modo muito diferente das meninas. É verdade. Um ou mais deles irá talvez atirar pedras de bolo. Um ou mais deles irá talvez atirar pedaços de bolo, colocar a mão na vasilha de ponche ou atrapalhar as brincadeiras das meninas. Por que são assim? Alguns diriam que sua natureza travessa foi aprendida da cultura, certo? Por que então os meninos são mais agressivos em todas as sociedades ao redor do mundo? E por que o filósofo grego Platão escreveu há mais de 2.300 anos atrás? Dentre todos os animais, os meninos são os mais indóceis. Um de meus livretos favoritos tem o capítulo, escrito em inglês, Up to No Good, The Haskell Teens Boys Do, publicado por Kitty Harmon. É uma compilação de histórias contadas por homens adultos perfeitamente decentes, lembrando-se de seus anos de infância. E estes são alguns exemplos que me fizeram sorrir. Vamos ver. Na 7ª série, o professor de biologia nos fez dissecar fetos de porcos. Meus amigos e eu pegamos o focinho do porco e o enfiamos na fonte de água, de modo que a água espirrava diretamente das narinas do porco. Ninguém notou até que se abaixaram para tomar água. Ai. O problema é que nós queríamos ficar por ali e ver os resultados, mas começamos a rir tanto que fomos apanhados, e todos levamos um castigo por causa disso. Mark Oil B, 1960. Gente, é coisa de menino, né? Mesmo. Ai. Um amigo e eu encontramos uma lata de gasolina na garagem e decidimos jogar um pouco num bueiro, acender um fósforo e ver o que aconteceria. Abrimos a boca de lobo, derramamos a gasolina lá dentro e pusemos a tampa de novo, de modo a ficar meio aberta. Ficamos atirando fósforos acesos, mas nada aconteceu. Derramamos então todo o resto da gasolina e, finalmente, ouvimos um barulho como de um motor a jato esquentando e depois um enorme bum. A tampa do bueiro voou longe e uma chama com cerca de 4 metros levantou-se no ar. O chão tremia
como num terremoto e a tampa do bueiro caiu a uns 3 metros de distância na entrada do vizinho. O que aconteceu foi que a gasolina correu pelas linhas de esgoto por um quarteirão ou mais e evaporou com todo o metano que havia ali, explodindo os vasos sanitários da vizinhança. Sou um encanador hoje e sei então exatamente o que aconteceu. Gente do céu! Como pode? Dave, 1952. Ai, cada história, senhor. Outra história. Sou cego e quando criança eu brincava às vezes com outras crianças cegas. Sempre encontrávamos tantos meios ou mais de arranjar encrenca quanto os meninos que enxergavam. Certa vez fui à casa de um amigo cego. Ele me levou à garagem e me mostrou a motocicleta de seu irmão mais velho. Decidimos tirá-la para dar uma volta. Por que não? Descemos a rua procurando ficar perto do meio-fio. Em cada cruzamento parávamos, desligávamos o motor, ficávamos ouvindo e depois atravessávamos. Fomos até a pista da escola secundária, onde podíamos ficar bem mais à vontade. Primeiro, empilhamos um pouco de terra nas voltas da pista para sentirmos o solavanco e saber que ainda estávamos na pista. A seguir, demos partida andando cada vez mais depressa. O que não sabíamos era que algumas pessoas apareceram para correr na pista e estava tentando nos fazer sair dela. Não podíamos ouvi-las acima do rugido da motocicleta e quase as atropelamos. Elas chamaram a polícia, que apareceu e tentou também nos fazer parar. E, finalmente, ligaram as sirenes e os alto-falantes e nos detiveram. Estavam furiosos e não queriam acreditar quando dissemos que não os tínhamos visto. Provamos que éramos cegos, mostrando a eles nossos relógios em braille, e eles então nos escoltaram até em casa. Mike, 1954. Gente, menino tem o poder, né, de causar confusão. Como essas histórias ilustram um dos aspectos mais amedrontadores na educação de meninos, é sua tendência de arriscar a vida sem qualquer motivo. Isso começa bem cedo. Se uma criancinha consegue subir em alguma coisa, vai pular de cima dela. É verdade. Vai zigue-zagueando fora de controle na direção de mesas, banheiras, piscinas, degraus, árvores e ruas. Come de tudo, menos comida. Gosta de brincar no vaso sanitário. Faz armas com pepinos ou escova de dente e gosta de bisbilhotar em gavetas, frascos de comprimidos e na bolsa da mamãe. Né? Fique torcendo para que não ponha suas mãozinhas grudentas num tubinho de batom. O menino atormenta cachorros irritados e agarra os gatinhos pelas orelhas. Não tenho nem gatinho nem cachorro, mas... A mãe tem de ficar vigiando a cada minuto para impedir que ele se mate. Ele gosta de atirar pedras, brincar com fogo e quebrar vidros. Tem também enorme prazer em irritar os irmãos e irmãs, a mãe, as professoras e as outras crianças. Quando fica maior, é atraído por tudo que é perigoso. Pranchas de skate. O Isaac é meu filho mais novo. Ele já gosta de skate. E ele não consegue ficar em cima de um direito. Subir em rochas, praticar rapel, andar de motocicleta e de mountain bike. Com cerca de 16 anos, ele e os amigos começaram a dirigir na cidade como pilotos kamikazes cheios de saquê. É de admirar que algum deles sobreviva. Nem todos os meninos são assim, é claro, mas a maioria não escapa. A psicóloga canadense Bárbara Morrongelo
estudou as maneiras diferentes como os meninos e as meninas pensam sobre o comportamento de risco. As mulheres, disse ela, tendem a pensar muito na possibilidade de se machucarem e têm menos probabilidade de precipitar-se se houver qualquer ameaça em potencial. Os meninos, porém, vão aproveitar a oportunidade se acharem que o perigo compensa o risco. Impressionar os amigos e, eventualmente, as meninas é geralmente considerado como digno de risco. Marrongielo contou a história de uma mãe cujo filho subiu no teto da garagem para pegar uma bola. Quando perguntou se ele sabia que poderia cair, o garoto respondeu: também podia não cair. Um estudo feito por Lisette Peterson confirmou que as meninas têm mais medo que os meninos. Por um exemplo, elas brecam antes quando andam de bicicleta. Elas reagem mais negativamente à dor e tentam não cometer 2 vezes o mesmo erro. Os meninos, por outro lado, são mais lentos em aprender com as calamidades. Eles tendem a pensar que seus ferimentos foram causados por má sorte. Talvez a sorte mude da próxima vez. Além disso, as cicatrizes são legais. Nosso filho, Ryan, passou por situações perigosas, uma após outra, quando era menino. Aos 6 anos, ele conheceu pessoalmente muitos dos médicos e enfermeiros dos prontos-socorros locais. E por que não? Fora repetidamente paciente deles. Certo dia, quando tinha cerca de 4 anos, ele correu pelo quintal com os olhos fechados e caiu numa planta de metal decorativa. Uma das varetas de aço enterrou-se na sua sobrancelha direita e expôs o osso por baixo dela. Ryan veio cambaleando pela porta de trás, banhado em sangue, uma lembrança que ainda causa pesadelo em Shirley. Lá se foram eles para o centro de traumatismo outra vez. Poderia ter sido muito pior, é claro, se a trajetória de Ryan tivesse sido meio centímetro diferente. A vareta teria entrado em seu olho e ido direto para o cérebro. Temos agradecido muito a Deus pelos quase. Eu fui também uma dessas crianças que vivia à beira do desastre. Quando tinha cerca de 10 anos, fiquei muito impressionado com a maneira de Tarzan balançar-se nas árvores. Nossa. Quando tinha cerca de 10 anos, fiquei muito impressionado com a maneira de Tarzan balançar-se nas árvores de ramo em ramo. Ninguém me disse, não tente isso. Não tente isso em casa. E certo dia subi bem no alto de uma pereira e amarrei uma corda num galho pequeno. Depois me posicionei para uma viagem para a árvore próxima. Infelizmente, fiz um pequeno, mas importante erro de cálculo. A corda era mais comprida do que a distância do galho até o chão. Fiquei pensando durante todo o caminho que alguma coisa não parecia certa. Eu continuava agarrado à corda quando aterrissei de costas 3 metros abaixo e pareceu-me que todo o ar havia sumido do estado de Oklahoma. Eu não consegui respirar pelo que me pareceu mais de 1 hora. Deve ter sido cerca de 10 segundos. E tive certeza de que estava morrendo. Quebrei 2 dentes e um som de gongo bem alto ficou ecoando em minha cabeça. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu já estava, porém, de pé e correndo outra vez. Nada demais. No ano seguinte, ganhei um estojo de química no Natal. Ele não continha explosivos nem material tóxico, mas em minhas mãos tudo podia ser perigoso. Misturei algumas tintas azuis brilhantes num tubo de ensaio e fechei bem. A seguir, comecei a esquentar a substância num fogareiro Bunsen. Logo, tudo explodiu. Meus pais tinham acabado de pintar de branco o teto do meu quarto
e ele ficou logo decorado com o mais lindo tom de azul, que permaneceu espalhado ali durante anos. A vida no lar dos Dobson era assim. Deve ser algo genético, disseram-me que meu pai... Deve ser algo genético. Disseram-me que meu pai fora também um terror em sua época. Quando pequeno, um amigo o desafiou a arrastar-se por um cano comprido que atravessava praticamente um quarteirão. Ele só podia ver um pontinho de luz do outro lado, mas começou a arrastar-se no escuro. Inevitavelmente, suponho, acabou ficando preso em algum ponto no meio do cano. A claustrofobia tomou conta dele quando se esforçava em vão para mover-se. Ali estava ele, completamente sozinho e perdido dentro do cano negro como carvão. Mesmo que os adultos soubessem do seu problema, não teria podido alcançá-lo. O pessoal do resgate teria necessidade de remover o cano inteiro, a fim de localizá-lo e retirá-lo. O menino que veio a tornar-se meu pai finalmente chegou ao outro lado do esgoto e sobreviveu, graças a Deus, para viver outro dia. Mais 2 exemplos. Meu pai e seus 4 irmãos, gente, eram crianças de alto risco. Os 2 mais velhos eram gêmeos. Quando tinham só 3 anos, minha avó estava escolhendo feijão para a refeição da tarde, quando meu avô saiu para trabalhar. Ele havia dito perto dos filhos: não deixe as crianças colocarem esses feijões no nariz. Meu conselho. No momento em que a mãe virou as costas, eles encheram a narina de feijão. Minha avó não conseguiu tirá-los e, portanto, deixou-os lá. Alguns dias mais tarde, os feijões começaram a brotar. Plantinhas verdes, pequenininhas, estavam crescendo em suas narinas. O médico da família trabalhou diligentemente para remover as plantas, uma de cada vez. Nossa! Anos mais tarde, os 5 meninos estavam observando um campanário majestoso de uma igreja. Um deles desafiou os outros a subir pelo lado de fora e ver se conseguia tocar no ponto mais alto. Os 4 foram subindo pela estrutura como macacos. Meu pai me contou que só a graça de Deus é que impediu que caíssem de lá de cima. Aquele foi apenas um dia normal na vida de 5 rapazinhos turbulentos. Senhor. O que faz os meninos agirem desse jeito? Que força interior os impele a oscilar à beira do desastre? Qual o componente do temperamento masculino que leva os meninos a tentarem as leis da gravidade e ignorarem a voz suave do bom senso? Aquele que diz: não faça isso, filho. Os meninos são assim por causa de sua estrutura neurológica e da influência dos hormônios que estimulam certos comportamentos agressivos. Vamos examinar essas características masculinas complexas e poderosas no próximo capítulo. Você não pode entender os homens de qualquer idade, inclusive você mesmo ou aquele com quem se casou, sem conhecer algo sobre as forças que operam dentro dele. Queremos ajudar os pais a criar bons meninos na era pós-moderna. A cultura está em guerra com a família, especialmente seus membros mais jovens e mais vulneráveis. Mensagens nocivas e sedutoras são gritadas para eles nos filmes e na televisão, pela indústria de música rock, pelos defensores da chamada ideologia do sexo seguro, pelos ativistas homossexuais e pela obscenidade de fácil acesso na internet. E hoje mais que nunca, né? A pergunta que confronta os pais é: como podemos afastar nossos filhos das muitas influências negativas que os cercam de todos os lados? Essa é uma questão com implicações eternas. Nosso propósito, com respeito a isso,
será então ajudar as mães e os pais enquanto procuram jogar na defesa, isso é, proteger seus filhos das seduções imorais e perigosas. Mas isso não basta. Eles precisam jogar também no ataque. Aproveitar os anos impressionáveis da infância, inculcando em seus filhos os antecedentes do caráter. Sua tarefa durante 2 breves décadas será transformar seus filhos de jovenzinhos imaturos e volúveis em homens honestos, atenciosos e que irão respeitar as mulheres, ser leais e fiéis no casamento, cumpridores dos deveres, líderes fortes e decididos, bons trabalhadores e seguros em sua masculinidade. Como é claro, a meta suprema para os que têm fé é dar a cada filho compreensão das Escrituras e amor por Jesus Cristo, que durem a vida inteira. Isso eu quero demais, né? Que os meus filhos, então, entendam esse amor por Jesus que a gente tem. Isso, creio, é a responsabilidade mais importante para aqueles dentre nós a quem foram confiados o cuidado e a educação de filhos. Os pais do século passado tinham melhor a noção a respeito desses objetivos em longo prazo e como alcançá-los. Algumas de suas ideias ainda funcionam hoje e vou compartilhá-las em seguida. Vou também oferecer uma revisão da última pesquisa sobre o desenvolvimento de crianças e relacionamentos pais e filhos. Minha oração é que as descobertas e recomendações